Olá, meu nome é Matheus e eu vou estar apresentando o tema que eu escolhi para as práticas curriculares em anatomia geral. E o meu tema é o sistema circulatório, relação entre a aterosclerose e o AVC e o papel do exercício físico na prevenção e tratamento dessas doenças. Os objetivos dessa apresentação é compreender o funcionamento básico do sistema circulatório, relacionar a aterosclerose ao acidente vascular cerebral e identificar os benefícios do exercício físico na prevenção e tratamento. Então, como introdução, as formas que essa doença é abordada, ela ocorre por causa de problemas nos vasos sanguíneos. Então, o sistema circulatório ele é essencial para o transporte do oxigênio e dos nutrientes nessa região do corpo. O sistema cardiovascular ele consiste no coração, que vai bombear o sangue para a circulação pulmonar, vai promover as trocas gasosas e também para a circulação sistêmica, que vai suprir os tecidos do corpo e nos vasos que conduzem o sangue, incluindo as artérias, arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. O sangue que passa através do sistema cardiovascular ele é constituído pelos seguintes elementos: pelas plaquetas, pelos glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias ou eritrócitos, e o plasma, como está mostrando nessa imagem aqui do sangue centrifugado. Então, o sangue é um tipo de tecido conectivo líquido, que ele circula pelas artérias para alcançar os tecidos do corpo. E em seguida, ele vai retornar para o coração através das veias. Então, quando o sangue é centrifugado, como está mostrando nessa imagem, as hemácias elas vão prestar para o fundo do tubo, vai corresponder a 45% do volume do sangue, e essa parte, né, de 45%, ela é denominada hematócrito, que em geral os valores normais vão ficar entre 40% e 50% da composição nos homens e 35% a 45% nas mulheres. A próxima camada é a leucoplaquetária, que corresponde a menos de 1% do volume do sangue, e ele vai incluir os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Os 55% restantes do volume do sangue equivalem ao plasma, e que inclui a água, proteínas plasmáticas e vários outros solutos. O soro, por exemplo, corresponde ao plasma, do qual os fatores de coagulação foram removidos. Então, aqui na imagem, por exemplo, ó, a composição do plasma é 92% água, 7% de proteínas plasmáticas e outros solutos é 1%. Aí dessas proteínas, 60% são aminas, 35% globulinas, 4% fibrinogênio e menos de 1% são proteínas de regulação, hormônios, ovulação. E as plaquetas, elas são responsáveis por formar coágulo sanguíneo, né, e também reparar os tecidos. E os glóbulos brancos, que são as células de defesa, correspondem aos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, linfócitos e basófilos. Então, de forma geral, as funções do sangue incluem transporte de gases respiratórios, nutrientes, resíduos metabólicos e hormônios para os tecidos e a partir dos tecidos, prevenção da perda de líquido por meio de mecanismos de coagulação, eles vão atuar também na defesa, no sistema imune, vão regular o pH do sangue e o equilíbrio eletrolítico dele também, vão trabalhar na termorregulação por meio da constrição e da dilatação dos vasos sanguíneos. Então, nessa imagem também do gráfico de pizza, ela está mostrando como que é a distribuição do volume do sangue ao longo do corpo. Onde 64%, a grande maioria do sangue circulante vai estar nas veias, 9% vai estar nos pulmões, 8% vai estar nas pequenas artérias e arteríolas, 7% vai estar no coração durante a diástole e nas grandes artérias, e os 5% restantes vão estar nos capilares nas trocas.
Nessa imagem está mostrando o sangue que circula pelos vasos sanguíneos. As artérias vão levar ele para fora do coração e as veias vão trazer ele de volta. As artérias geralmente têm maior quantidade de músculo liso em suas paredes, comparado com as veias, e elas são responsáveis pela maior parte da resistência vascular, especialmente as artérias de pequeno calibre e as arteríolas. Em contrapartida, em qualquer momento, durante a circulação do sangue, a maior parte do sangue, como foi dito no slide anterior, vai estar presente no interior das veias, que é 64%, e vai retornar ao lado direito do coração. Então, as veias são vasos de elevada capacidade de armazenamento da maior parte do volume sanguíneo. Elas também são mais variáveis e numerosas do que as artérias correspondentes a elas. Essa imagem ilustrativa ela está mostrando quais são as principais artérias do corpo humano. Uma curiosidade que em determinados locais, ao longo da circulação arterial sistêmica, as artérias de grande e de médio calibre elas vão se localizar próximo da superfície do corpo e podem ser usadas para aferir a frequência cardíaca pela compressão dessa artéria contra uma estrutura rígida que é o osso. Então, por exemplo, o ponto mais distante do coração é comumente palpado na artéria dorsal do pé, sobre o dorso do pé. Então, além dessa artéria dorsal, dá para pegar o pulso através do pulso facial, que é aqui na região do queixo, no pulso carótido, que é na região do pescoço, pulso braquial, na região do braço. Aí, dois lugares de tomar o pulso, que é na região lunar e radial, que é no pulso. Pulso femoral, na região da pelve, pulso poplíteo, que é atrás do joelho, e também tem o pulso tibial posterior, na região do tornozelo. Nessa imagem são ilustradas as principais veias do corpo, superficiais e profundas, e as veias são, como já foi dito, são vasos de elevada capacidade porque são distensíveis, numerosas e também podem servir como grandes reservatórios para o sangue. E como as veias levam sangue sob baixa pressão e muitas vezes contra a gravidade, as veias elas vão ser mais calibrosas dos membros da região inferior do pescoço. E por elas serem calibrosas, elas vão ter numerosas válvulas que ajudam no retorno venoso para o coração. E a presença dessas válvulas associada à contração dos músculos esqueléticos próximos às veias ajuda a bombear o sangue venoso contra a gravidade de volta para o coração. Na maior parte do corpo, as veias seguem como um conjunto superficial na tela subcutânea e conectam-se com um conjunto de veias mais profundas, que seguem paralelamente às artérias. E os principais tipos de veia incluem as vênulas, que são veias muito pequenas, que vão coletar sangue nos capilares. As veias, que podem ser pequenas, médias ou grandes, que vão conter certa quantidade de músculo liso nas suas paredes, mas não tanto quanto as artérias. E também tem as veias dos sistemas venosos portais, que são veias que transportam sangue entre dois leitos capilares, como, por exemplo, o sistema portal do fígado. O sistema linfático ele está intimamente associado ao sistema cardiovascular, tanto no desenvolvimento dos vasos linfáticos quanto na função imune. E como função, o sistema linfático ele tem de proteger o organismo contra as infecções, ativando os mecanismos de defesa do sistema imunológico, coletar líquidos dos tecidos, solutos, hormônios e proteínas do plasma e devolver eles para o sistema cardiovascular, para a circulação sanguínea. E também tem a função de absorver os lipídios no intestino delgado. O que compõe o sistema linfático é a linfa, que é um líquido que se assemelha ao plasma, mas com menor teor de proteínas e também pode conter lipídios, apresentando células, principalmente linfócitos e alguns glóbulos vermelhos. Tem também os linfócitos, que são componentes celulares da linfa, incluindo as células T e B,
Vasos linfáticos, que é uma extensa rede de vasos e de capilares nos tecidos periféricos que vão transportar a linfa e os linfócitos. E, por fim, vai ter os órgãos linfóides, que eles são coleções de tecido linfóide, incluindo linfonodos, agregado de tecido linfóide, nas vias respiratória e digestória. Vai ter também tonsilas, o timo, o baço e medula óssea vermelha. A drenagem dessa linfa, desse líquido, representa cerca de 60% do peso do corpo, dos quais 40% vão estar localizados no líquido intracelular, ou seja, no interior das células, e os 20% restantes no líquido extracelular. Os vasos linfáticos eles são essenciais para o retorno do líquido extracelular, dos solutos e das proteínas de volta para a corrente sanguínea, ajudando a manter o volume do sangue normal. Em média, os vasos linfáticos eles devolvem cerca de 3,5 litros a 4 litros de líquido por dia para a corrente sanguínea. Os vasos linfáticos também vão conduzir vários hormônios, nutrientes, lipídios do intestino, as proteínas dos interstícios, além de produtos residuais do líquido extracelular para a corrente sanguínea. Os vasos linfáticos transportam a linfa de todo o corpo, exceto da parte central do sistema nervoso. Aí a maior parte da linfa é coletada pelo ducto torácico, que desemboca no sistema venoso, na junção das veias jugular interna esquerda e subclávia esquerda, bem nessa região aqui em cima, próximo da região do pescoço. Tem o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto linfático vai drenar a linfa no quadrante superior direito, como está mostrando nessa imagem aqui embaixo. A área de drenagem do ducto linfático direito, esse quadrante do corpo aqui. E ao longo do trajeto desses vasos linfáticos, os linfonodos encapsulados estão estrategicamente posicionados para filtrar a linfa, uma vez que ela foi em direção ao sistema venoso. E os linfonodos formam um local estratégico para a fagocitose de micro-organismos e de outras partículas, dando início às respostas imunes no corpo. Em relação à resposta imune do sistema linfático, quando um micro-organismo estranho, células infectadas por vírus ou células cancerosas são detectados no interior do corpo, o sistema linfático ele vai acionar a denominada resposta imune. Os patógenos detectados são distinguidos das células normais do corpo e, em seguida, uma resposta é iniciada para neutralizar o agente patogênico. O nosso organismo pode acionar três tipos principais para nos proteger de agentes estranhos. Três respostas. A primeira são barreiras não específicas, que é a primeira linha de defesa e é constituída por barreiras físicas à invasão. Elas incluem a pele e as membranas mucosas que revestem externamente o corpo ou as vias respiratórias, gastrointestinais, urinárias e o sistema reprodutor. Mucosas, suas secreções que podem incluir secreções de enzimas, de ácidos, mecanismos de drenagem, como a secreção lacrimal, a urina, por exemplo, um muco viscoso, que pode deter os patógenos, e a tosse também, os espirros, que vão expulsar fisicamente os patógenos irritantes. A segunda forma chama imunidade inata, que é a segunda linha de defesa, se a primeira barreira não for rompida, e ela é composta por uma variedade de células e de secreções antimicrobianas, e manifesta-se como inflamação e febre. A última é a imunidade adaptativa, que é a terceira linha de defesa e é caracterizada por reconhecimento do patógeno específico, criação de memória imunológica, amplificação das respostas imunes e resposta rápida contra patógenos que reinvadem o corpo. O próximo elemento, o principal elemento do sistema circulatório é o coração, que corresponde essencialmente a duas bombas musculares em série. A contração simultânea dos átrios é seguida pela contração dos dois ventrículos. O lado direito do coração ele vai receber sangue da circulação sistêmica e vai bombear o sangue para a circulação pulmonar.
O lado esquerdo do coração vai receber o sangue da circulação pulmonar e vai bombear para a circulação sistêmica, irrigando assim os órgãos e os tecidos de todo o corpo, incluindo o próprio coração. Então, se a gente voltar no slide, esse aqui, basicamente o sangue ele vai vir através das veias, que tá na cor azul aqui, vai entrar no átrio direito. O átrio direito vai bombear esse sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda esse sangue para os pulmões para ele ser oxigenado, expulsar gás carbônico, ser nutrido. Aí dos pulmões vai enviar para o átrio esquerdo vai bombear para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para o corpo. Vai bombear para a região superior do nosso corpo, que é o cérebro, vai bombear para o próprio coração e vai bombear para o restante do corpo. Fígado, tubo digestório, músculo estriado esquelético, rim, pele e também outros órgãos. Anatomicamente, os átrios dos ventrículos são separados por válvulas atrioventriculares. A direita, que chama tricúspide, e a esquerda, que também chama válvula mitral, que elas vão impedir o sangue de refluir para os átrios quando os ventrículos se contraem. De modo similar, os dois grandes vasos de saída, o tronco da artéria pulmonar de saída, o tronco da artéria pulmonar no ventrículo direito e a parte ascendente da aorta, a partir do ventrículo esquerdo, tem as válvulas do tronco pulmonar e da aorta, que são ambas válvulas semilunares. Então, na imagem aqui a gente tem as duas válvulas atrioventriculares, a esquerda, que é essa grande aqui, e tem a direita também, que é essa outra abertura grande aqui, que junto com as cordas tendíneas, que são essas espécie de linha de filamento aqui, está preso no ventrículo, na região inferior do ventrículo. Elas vão se contrair e vão impedir que o sangue retorne para os átrios. E, por fim, tem as duas válvulas do tronco pulmonar e da aorta, que são válvulas semilunares que vai impedir o retorno do sangue para os ventrículos. Dividindo de outra forma anatômica, o coração ele vai possuir faces. Tem a face externo-costal, que é a anterior, que nessa imagem de raio-x aqui é que fica encostada no osso externo, próximo aqui ao osso externo. Aqui nessa imagem de baixo também, sem osso externo. Tem a base, que é a região superior do coração aqui, que é próximo à aorta. Tem a face diafragmática, que é a face inferior, que esse raio-x aqui está mostrando perto da letra A aqui, da letra D. Ou aqui nesse coração aberto também, a parte de baixo. Aí tem as duas faces pulmonares, que é a direita, que está em contato com o pulmão direito, e tem a esquerda, que está em contato com o pulmão esquerdo. Por fim, tem o ápice, que é a parte de baixo do coração, a pontinha aqui que fica levemente voltada para a esquerda, que na imagem do raio-x aqui está representada pela letra A. O complexo estimulante do coração ele é constituído por células musculares cardíacas especializadas, que vão formar os nós, e por vias de condução que estimulam em um único sentido, iniciam e coordenam a excitação e a contração do miocárdio. Esse complexo ele inclui os quatro seguintes elementos. O nó sinoatrial, que é essa região amarela aqui da imagem.
que é também conhecido como o marca-passo do coração, que é ele que vai iniciar o potencial de ação. Ele está localizado na extremidade superior da crista terminal, próximo à entrada da veia cava superior, como está mostrando aqui nesse desenho. Depois do nó sinoatrial tem o nó atrioventricular, que é esse amarelo aqui. Eu falei errado, o nó sinoatrial está aqui próximo à veia cava, mas é esse azulzinho aqui, e o nó atrioventricular é o amarelo. E essa é a área do coração que vai receber os impulsos do nó sinoatrial aqui em cima. E ele vai transmitir esses impulsos em direção ao fascículo atrioventricular, que é essa região aqui entre os dois ventrículos, que está nessa cor laranja. É localizado entre a abertura do seio coronário e a origem da válvula septal da válvula atrioventricular direita. Depois do nó atrioventricular, a gente vai ter o fascículo atrioventricular e os seus ramos, que são um grupo de células miocárdias especializadas. Ela vai se dividir nos ramos direito e esquerdo, que vão seguir para baixo em direção ao septo interventricular. Por fim, vai ter os ramos subendocárdicos, também conhecido como rede de Purkinje. As ramificações do fascículo atrioventricular chegam aos ventrículos por meio de uma rede de ramos subendocárdicos de células de condução que vão estimular as paredes ventriculares e os músculos papilares, que vai realizar a contração do coração. Então, sendo assim, o sistema cardiovascular ele sofre constante estresse mecânico pela pressão do fluxo de fluidos que tem nessa estrutura, além de bloqueios e outras agressões também. O sangue, então, é algo natural para patógenos e parasitas de todos os tipos. A hipertensão, que é comumente conhecida como pressão alta, significa que o sangue está empurrando as paredes das artérias com muita força. Isso pode acontecer porque o débito cardíaco está alto ou porque as próprias artérias perderam a capacidade de se flexionar em resposta à onda de impulso do sangue. Assim como o fluxo intenso de um rio pode danificar as margens dele, a pressão do fluxo sanguíneo também ela exerce estresse de cisalhamento no endotélio vascular fino e vulnerável. As plaquetas elas vão correr para o lugar. As plaquetas, como o sangue ou a parede das artérias estão lesadas, elas vão correr para aquele local da lesão e iniciar a cascata de coagulação. Um coágulo, que também é chamado de trombo, pode se formar na parede da artéria, que vai invadir o lúmen e possivelmente bloquear a artéria. Esse dano causado de forma acumulativa nas artérias pode causar diversos tipos de problemas, como a isquemia, que é a redução do fluxo sanguíneo para os tecidos e os órgãos, a angina, que é a dor súbita, quando o sangue se aperta nas artérias, piora do estresse de cisalhamento por causa da turbulência no fluxo sanguíneo, e embolia, que é um coágulo desalojado da parede da artéria que pode ser fatal. Microlesões nas paredes das artérias levam à formação de placa arterial. Gorduras na circulação se acumulam no revestimento epitelial. Então, as placas fibrosas começam a se formar nos depósitos de gordura. Em seguida, os depósitos de cálcio ficam enredados nas placas fibrosas. A aterosclerose é o estreitamento e enrijecimento das artérias devido à placa arterial, e aumenta o risco de doença arterial coronariana e também infarto do miocárdio. Então, um acidente vascular cerebral, que também pode ser chamado de acidente vascular encefálico, é um dano ao cérebro pode ser um dano ao cérebro causado de duas formas, que é a isquemia, que é a redução do fluxo sanguíneo, ou através de hemorragia, que é o sangramento. A isquemia, no caso, ela resulta da aterosclerose nas artérias que suprem o cérebro, como, por exemplo, as artérias carótidas internas e as cerebrais. Já o sangramento pode ser causado por um vaso rompido no cérebro, que é chamado de aneurisma.
E tanto o AVC isquêmico quanto hemorrágico vai causar uma certa, vai comprometer uma certa parte do tecido cerebral, que ele pode acabar ou morrendo ou sendo irreversivelmente danificada. As sequelas após um acidente vascular cerebral podem ser leves. O paciente pode até se recuperar completamente, porque as outras partes do cérebro podem começar a preencher as áreas danificadas ao adquirir novas capacidades. Porém, os danos podem gerar graves consequências, tanto físicas quanto mentais. Com frequência, as pessoas que passam por um derrame acabam tendo outros de maior gravidade. Inclusive, o primeiro ano, a partir do primeiro acidente vascular cerebral que a pessoa tem, é o ano que ela tem mais chance de sofrer um novo acidente vascular cerebral. E se o tecido cerebral morto estiver no campo responsável pela visão, por exemplo, a vítima do derrame pode ficar cega. Danos em áreas de controle motor causam problemas que variam de paresia, que é o movimento prejudicado em uma pálpebra, até paralisia grave. Então, a partir dessas doenças, a gente, como profissional de educação física, sendo especialistas em prescrição de exercício, a gente pensa no como a gente pode ajudar essas pessoas através do exercício físico. Então, pensando nisso, existem estudos, como por exemplo esse, chama treinamento robótico assistido, resistido versus o ativo para o membro superior após acidente vascular cerebral. Esse estudo alocou aleatoriamente 34 pessoas com AVC que tiveram comprometimento moderado para o grupo experimental, que foram 18 pessoas, ou para o grupo controle, que foram 16. Ambos os grupos realizaram terapia assistida por um robô durante 30 minutos, 5 dias na semana, durante 4 semanas. O mesmo robô de reabilitação forneceu resistência ao grupo experimental e assistência ao grupo controle. Os resultados da função e estrutura corporal, atividade e participação foram avaliados antes, durante e após a intervenção. Foram administradas intervenções robóticas usando um dispositivo robótico que exige que os participantes realizem o alcance planar de um alvo central para 8 alvos periféricos dispostos em um círculo para movimentos proximais dos membros superiores, como mostra a imagem no slide. O dispositivo possui modos ativo, assistivos e resistivos. Assim, os participantes dos grupos experimental e controle participaram de intervenções robóticas utilizando o modo resistivo ou ativo-assistivo, respectivamente, por 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, durante 4 semanas. Isso totalizou 20 sessões de intervenção robótica. Então, explicando mais especificamente o dispositivo, a primeira imagem é o modo assistido por ativo, que é quando o participante tenta alcançar ativamente o alvo, o robô aplica a força assistiva na direção do movimento do participante em direção ao alvo. Então, a pessoa começa com a mão aqui no meio e vai movimentando até a beirada do alvo. E nesse tempo que ela está levando a mão até o alvo periférico, o robô está ajudando ela a fazer esse movimento. No segundo caso, no caso B, o robô ele aplica a força de resistência na direção oposta ao movimento, de alcance do participante em direção ao alvo, que é um exercício de resistência isotônica. Então, nesse caso, o participante ele começa do meio e tenta chegar até o alvo periférico, mas o robô ele está fazendo força contrária a esse movimento. Então, o participante ele acaba tendo que fazer um movimento resistido. O último, que é o robô ele exerce força para mover o braço do participante para longe do círculo central.
o participante tenta estabilizar sua posição contra as forças robóticas. Exercício que é um exercício de resistência isométrica. A linha sólida azul ela vai representar a força do participante e a linha pontilhada vermelha representa a força do robô. E o pequeno círculo amarelo indica a posição do efetor final do robô, enquanto que o círculo laranja grande vai representar o alvo que o participante tem que alcançar. Nesse gráfico aqui do lado, está mostrando mudanças ao longo do tempo nos grupos experimental, que é a linha laranja, e do controle, que é a linha pontilhada, que aqui dá para perceber que teve uma maior suavidade por parte do grupo experimental. Então, nesse artigo concluiu que o treinamento de resistência robótico ele foi mais eficaz do que o treinamento assistido ativo na melhoria da função. E a estrutura foi mais eficaz na melhoria da função, estrutura e atividade dos membros superiores, participantes que tiveram AVC com comprometimento moderado. O segundo estudo chama diferentes modalidades de treinamento físico produzem melhorias semelhantes na função endotelial em indivíduos com hipertensão ou hipertensão. Então, a disfunção endotelial ela é uma característica da hipertensão arterial sistêmica e também é um marcador precoce de aterosclerose. Então, pensando nisso, esse artigo selecionou adultos com diagnóstico de pré-hipertensão ou hipertensão, que é a pressão arterial sistólica de repouso maior ou igual a 130, ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 80, que são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Os participantes incluídos no estudo foram alocados em um dos três grupos. O primeiro é de treinamento físico aeróbico, que totalizou 14, sendo 9 mulheres e 5 homens. Tem o treinamento resistido, também 14 pessoas, sendo 6 mulheres e 8 homens. E, por fim, o treinamento aeróbico combinado com o resistido, 14 pessoas, sendo 8 mulheres e 6 homens. O protocolo consistiu em um grupo de treinamento físico aeróbico, realizou 40 minutos de exercício aeróbico, com intensidade progressiva de 50% a 75% da frequência cardíaca de reserva, ou de 11 a 14 da escala de Borg, que é a escala de percepção subjetiva de esforço. O treinamento de força consistiu em 4 séries de 8 a 12 repetições, com intensidade de 60% a 80% de uma repetição máxima, para os exercícios leg press, supino, extensão de joelho, rosca direta, flexão de joelho e remada baixa, que totalizou 40 minutos. E o treinamento combinado também consistiu em treinamento resistido, que eram os mesmos exercícios do treinamento de força, mas a diferença é que eram 2 séries de 12 repetições, para totalizar 20 minutos de treinamento resistido, com intensidade de 60% a 80% de uma repetição máxima. E o treinamento aeróbico teve duração de 20 minutos, com intensidade de 50% a 75% da frequência cardíaca de reserva. A duração total inicialmente foi projetada para 12 semanas, mas acabou sendo ajustada para 8 semanas. A frequência passou de 3 para 2 por semana ao longo do estudo. Por fim, no estudo, ele concluiu que essas diferentes modalidades de exercício de intensidade moderada promoveram melhora significativa na função endotelial. No grupo que realizou o treinamento aeróbico, melhorou 3,2%, no treinamento resistido melhorou 4% e no treinamento combinado melhorou 6,8%.
E, além disso, os resultados eles são clinicamente relevantes, porque um aumento de 1% que seja na função endotelial vai estar associado a uma redução de 13% do risco cardiovascular em indivíduos com risco cardiovascular aumentado, como aqueles que sofrem de hipertensão, por exemplo. Aí aqui na imagem do slide dá para ver exatamente isso. Tem o grupo que realizou o treinamento aeróbico, o treinamento resistido e o treinamento combinado. O antes e o depois dos três. Nos três casos dá para perceber que teve melhora na dilatação sanguínea. E, como foi dito, que teve maior margem de melhora foi o grupo combinado, que chegou a quase 7%. O terceiro artigo, ele chama treinamento de força do lado não hemiplégico promove a recuperação da função motora em pacientes com acidente vascular cerebral. Esse estudo selecionou 139 participantes que tiveram o primeiro AVC e os critérios de inclusão foram serem deambuladores não funcionais, ter entre 45 e 75 anos de idade e estarem dentro de 6 semanas desde que tiveram o primeiro AVC. E, por fim, ter habilidades cognitivas e de linguagem suficientes para completar o tratamento e a avaliação da reabilitação. O grupo controle foi submetido a treinamento usual de reabilitação, que incluía treinamento de degrau e treinamento de controle de tronco em pé. Então, os métodos foram: primeiro exercício, treinamento de avanço de membros inferiores não hemiplégicos, repetidamente, 10 a 15 repetições em 3 séries. O segundo era do membro inferior hemiplégico passar por cima de um obstáculo ou subir uma plataforma repetidamente, de 10 a 15 vezes, 3 séries também. O terceiro era onde os participantes deveriam esticar os braços para tocar objetos distantes repetidamente na posição ortostática. O tempo de treinamento totalizava 45 minutos, uma vez ao dia, durante 5 dias na semana, durante 6 semanas. Os participantes eles eram autorizados a descansar de 3 a 5 minutos durante cada treinamento. No grupo experimental, os participantes foram submetidos a treinamento de força com base no treinamento usual da reabilitação, que foi falado agora. Os métodos era o primeiro, membro inferior não hemiplégico, avançar repetidamente, só que a diferença é que eles usavam um cinto elástico, que é o TheraBand, de 10 a 15 vezes em 3 séries. O segundo também era o membro superior não hemiplégico, tinha que puxar o cinto elástico repetidamente na posição de pé, 10 a 15 vezes e em 3 séries. Aí a intensidade do elástico, que é diferentes cores, vermelha, verde ou azul, ela era selecionada de acordo com o estado do próprio paciente, na força do próprio paciente. E o terceiro era o membro inferior hemiplégico, tinha que passar por cima de um obstáculo ou escalar uma plataforma repetidamente, 10 a 15 vezes, em 3 séries. E ainda tinha um quarto, que é os participantes deveriam esticar os braços para trocar objetos distantes repetidamente na posição ortostática. O tempo de treinamento também foi de 45 minutos. Era realizado uma vez ao dia, durante 5 dias na semana, durante 6 semanas. Então, os participantes também foram autorizados a descansar de 3 a 5 minutos durante cada treinamento. Como conclusão, a gente tem esse gráfico aqui do lado direito do slide. O de cima é o antes das pessoas que foram selecionadas para realizar esse estudo, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental, e o depois. O estudo demonstrou que o treinamento de força do lado não hemiplégico pode promover a recuperação do equilíbrio, mobilidade e força muscular em pacientes com AVC.
Portanto, o estudo ele recomenda o treinamento de força do lado não hemiplégico como um potencial item de tratamento de reabilitação para pacientes com AVC. Então, aqui, ó, por exemplo, o mais escuro é o grupo controle e o mais claro é do grupo experimental. Aí no gráfico de baixo está mostrando um aumento significativo na força que eles ganharam. No caso, dá para ver que o grupo controle até acaba perdendo um pouquinho do que ele tinha, e o grupo experimental ele acaba evoluindo mais. A discrepância de força entre eles acaba sendo maior comparado de quando eles não realizaram o protocolo de treinamento, de realizarem o protocolo de treinamento. Por fim, esse último artigo chama os efeitos da acupuntura combinada com treinamento de fortalecimento do tronco sobre o equilíbrio e as habilidades de marcha em pacientes hemiplégicos com AVC. Esse estudo ele concluiu que a combinação de acupuntura e treinamento de fortalecimento de tronco vai melhorar as funções de caminhada e o equilíbrio de pacientes hemiplégicos com AVC, produzindo efeitos terapêuticos significativos e justificando a promoção clínica, a otimização do treinamento em acupuntura e reabilitação, o tempo e a seleção de diferentes métodos de tratamento e o aprimoramento da eficácia clínica representam aspectos cruciais para futuras pesquisas clínicas. Essas foram as referências utilizadas.